Meus queridos irmãos, o mês de agosto é considerado o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Coincide com o próprio aniversário da igreja, que é 12 de agosto. No meio da semana foi essa data, tivemos uma comemoração nacional lá em Brasília, tivemos pregando lá. Ontem mesmo, à noite, estávamos na capital de Goiás, também pregando num culto semelhante a esse. Muitos estão fazendo com essa ênfase missionária. Mês de agosto, mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas missão na Igreja do Senhor tem como comemoração os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. Dia 1º, 2, 3, cada semana. Porque a igreja respira, transpira missões. O tempo inteiro nós estamos fazendo missão. Se hoje vamos ter uma comemoração especial, inclusive patrocinada e em conjunto pelo Ministério de Missões e pela nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, é para trazer esta marca do mês especial, mas para lembrar que nós fomos feitos povo de Deus para cumprir um dever missional. Cada um de nós é um missionário do Senhor. Na infância, nós aprendemos na escola dominical a cantar um cântico que dizia mais ou menos assim: ser um missionáriozinho, né? Porque eram os pititinhos, né? Alguns não cresceram muito, não, continuam pititinho, mas já não são um missionáriozinho, né? Pode ser um missionáriozinho, um missionáriozão, um missionário. Todos nós, sem exceção, temos esse chamado para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para levar almas aos pés de Cristo, para dar cumprimento ao que Jesus demandou, já na sua despedida, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande tarefa, tarefa de pregar, de integrar, de incluir, de ensinar, de discipular. É grande, mas nós temos uma belíssima companhia, porque o Senhor Jesus assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E como há pouco o presbítero Adalto disse, Jesus não voltou ainda, a consumação do século não aconteceu, então nós continuamos a fazer missão. A propósito disso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6, todo o capítulo será alvo de nossa reflexão nesta manhã, tendo por objetivo exatamente esse tema missional. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, acompanhamos a Escritura Sagrada, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os lábios, os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converte, seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos na Tua casa, adorando o Teu nome, louvando ao Senhor. É um tempo de edificação, de consagração, de celebração, mas de desafio. Está diante de nós, ó Deus, aquilo que Jesus colocou para nós: irmos por todo o mundo pregar o Evangelho, fazer discípulos, não deixar ninguém sem escutar que o Senhor mandou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. E lembrados disso nesta ocasião, celebrativa também do aniversário da nossa denominação, do mês de missões, queremos aqui reiterar nosso compromisso com o Senhor, que é o que nos faz verdadeiramente ser a Igreja de Cristo. Fala ao nosso coração enquanto a Tua palavra é exposta. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A quem enviarei? Foi a pergunta que o Senhor fez naquela visão de Isaías. O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Criador do céu e da terra, sustentador de tudo que existe, em quem não há falta nenhuma, Ele se faz necessitado. Ele diz: eu preciso enviar alguém, eu preciso de alguém que venha cumprir um dever, uma missão. Poderíamos realmente considerar, diante desse Deus que pode todas as coisas, sermos dispensáveis, porque Ele pode mesmo. Nada obstante, Ele busca, Ele procura alguém para enviar, e a igreja é a enviada. E a igreja foi convocada para ser enviada para uma missão que é divina. Essa missão não é meramente humana, não é uma missão religiosa, não é uma missão eclesiástica, não é uma missão apenas para trazer algum alento ao nosso coração que sente alguma necessidade lá no fundo da alma de cumprir um bem para com os homens. Não, foi Deus quem nos incumbiu. É uma missão divinal. É uma missão para a qual nós estamos sendo chamados, incumbidos. A quem enviarei? E diante de todo aquele cenário, só restou para Isaías responder afirmativamente, postando-se preparado nos termos tão solenes: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora eu queria que você pensasse a seu próprio respeito. É o Senhor dizendo assim a você. É você que está diante desta realidade magistral apresentada no texto que nós vamos examinar em detalhe. E ao fim disso, o Senhor indaga: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você está ouvindo isso, e você vai dizer o que? Senhor, manda Isaías, manda o reverendo Juarez, manda esses lindos pastores que estão aqui na frente. Tem um presbítero meio feio ali, mas ele entra também junto. Não, ele é lindo também, é maravilhoso, né? Essa igreja só tem gente bonita, né? Manda o outro, manda o Coral Esperança, manda a equipe de louvor, manda quem o Senhor tem que mandar, menos eu. Não dá, né? Não dá. A resposta de Isaías tem que ser a sua resposta. Você não pode terceirizar o trabalho que o Senhor incumbiu você de fazer. Não importa sua
preparação até o presente, você pode melhorar essa preparação. Não importa o que você aquilatou até hoje, pode aumentar isso. Não importa onde é que você está, que ofício você realiza na igreja, ofício nenhum, mas há um chamado do Senhor para você também. O Senhor está perguntando: a quem enviarei? Quem vai? E você não pode se furtar a responder pessoalmente: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, este envio, ele é pautado por algumas realidades muito claras, muito nítidas, que não podem escapar a nós, porque ele é tremendo. É um envio que supera as nossas expectativas. É um envio que não é comum, não é ordinário, é espetacular. E então nós precisamos conhecer em profundidade o significado desse envio. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que nós vamos fazer essa obra, somos enviados para a missão divina, primeiro de tudo, fundamentados na revelação de Deus. O nosso Deus é um Deus que não está escondido, oculto. Quando nós falamos de mistério da palavra de Deus, já nos foi revelado, é Cristo em nós, esperança da glória. O nosso Deus faz questão de apresentar-se a nós. O nosso Deus não está numa posição em que nós vamos fazer um esforço tremendo para ver se, chegando lá, Ele abre uma janelinha para a gente poder divisá-lo, percebê-lo, entendê-lo, compreendê-lo, adorá-lo. Não, Ele está aqui entre nós recebendo adoração. Ele se dá a conhecer. A revelação de Deus para a fé cristã é vital, é central, porque nós não vivemos o Evangelho à parte de Deus dar-se a conhecer. A revelação de Deus está para conosco na Escritura Sagrada. Tudo que precisamos saber nos foi revelado na palavra de Deus. E se nós queremos uma revelação perfeita, máxima, é só observarmos o Filho de Deus. A certa altura, já prestes a encerrar seu ministério terrenal, Jesus em despedida, um dos discípulos disse assim: Senhor, está ótimo, tudo bem, o Senhor vai encerrar esse trabalho discipular, mas uma coisa está faltando: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Chamava-se Filipe esse discípulo. E aí Jesus, eu fico imaginando, deu um sorrisinho aqui de canto de boca, meio amarelo, dizendo: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Deus é Espírito invisível, mas se revelou na pessoa de Jesus, nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas deliberações, no seu amor, na sua justiça, na sua perfeição. Então, Deus se dá a conhecer, e de uma maneira incrível, Deus é apresentado nesta página das Escrituras de Isaías capítulo 6, para nortear nossa obra missional. Nós não somos enviados para a missão divina de qualquer forma, nós somos enviados fundamentados na revelação de Deus. Primeiro de tudo, observemos bem, foi um ano muito peculiar. Um reinado prolongado de 5 décadas havia se encerrado. Um rei que havia trazido estabilidade social, econômica, progresso para a nação. Teve um tempo mais piedoso, outro tempo nem tanto. Mas agora ele morreu. Foi o ano da morte do rei Uzias. Perdeu-se um referencial de uma liderança, de um governante, de alguém que era paradigmático para a nação. Pois é. Naquele exato ano, o profeta Isaías teve uma visão espetacular. De que era constituída essa visão? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias não estava mais no trono, ficara ali por cerca de 50 anos, falecera. Agora ele estava sepultado, seus restos mortais estavam no sepulcro. Mas quem está assentado num alto e sublime trono é o Senhor nosso Deus. Porque primeiro de tudo, Deus se revela como soberano, soberano Senhor.
Senhor do céu e da terra, Senhor dos corações, Senhor das nações, Senhor dos governos, Senhor da igreja. Nós poderíamos fazer uma resenha em toda a Escritura Sagrada para ir observando a cada passo o senhorio de Deus em todas as instâncias das instituições e da vida. E isso é significativo demais, porque quando você sai em missão, respondendo ao apelo do Senhor, que diz: quem é que vai? E você diz assim: eu vou, Senhor. Você não vai de qualquer jeito, você vai debaixo da soberania de Deus. Esse Deus que vai sustentar você, vai dirigir você, vai cuidar de você, vai abrir portas para você. Quando o Senhor Jesus estava também em despedida, os discípulos se viram assim: e agora como é que nós vamos fazer quando formos levados inclusive perante autoridades? E o Senhor Jesus assim: fiquem tranquilos, porque vos será dado o que falar quando vocês estiverem perante reis e perante autoridades. E é só a gente continuar lendo depois dos evangelhos, o livro de Atos. Eles tiveram várias dessas experiências de ter que enfrentar autoridades. O Senhor é soberano, Ele vai dar a palavra certa na hora certa. Você vai testemunhar de Cristo para o seu vizinho, ateu, distante, frio. O Senhor vai dar a palavra no momento certo. Você vai testemunhar a Cristo para o seu colega de escola, para o seu patrão, para o seu empregado, para aquele passante na rua. O Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias. Como é que eu vou fazer esta missão? Você vai fazer no bojo da experiência de Isaías. Você está vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor reina sobre o céu e sobre a terra. O Senhor reina em todos os corações. E então, naquela visão, agora se amplia, porque o que Isaías vê são seres angelicais, fantásticos, extraordinários, descritos aqui como seres alados. Tinham 6 asas, 3 de cada lado para equilibrar, né, o voo, né? E com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. E os pés aqui têm um sentido de respeito, não se pode estar descoberto. Mas eles precisavam de 2 asas para voar, né? A asa é para voar, né? E aí voavam, mas isso não é o mais importante. O mais importante era o coro que eles faziam. Um coro que cantava a seguinte canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque nós fazemos a missão fundamentados na revelação do Deus que é soberano, mas do Deus que é santo. O Deus cuja santidade impacta a nossa alma. O Deus diante de quem nós devemos nos prostrar, reconhecendo a sua majestade, o seu ser tremendo, o seu ser impactante. A santidade do Senhor deve adentrar a nossa alma para perceber quão distinto Ele é de tudo que existe. Não há ninguém como o nosso Deus, não há ninguém como o Senhor. Nós aqui buscamos expressões, frases, as colocamos musicadas, né? Com os nossos grupos, com os nossos hinos convencionais, mas nós não conseguimos esgotar a maravilha, a grandeza do nosso Deus que é santo. Esta expressão é evocada para demonstrar exatamente a distinção de Deus, né? Quando nós nos referimos à nossa própria santidade, nós estamos querendo dizer o seguinte: nós somos diferentes, nós somos distintos do mundo que não é santo, do mundo que é profano, do mundo que não anda nos caminhos do Senhor, do mundo que ofende a glória de Deus. Nós fomos separados do mundo para este expediente distinto. Assim é Deus. Então, quando você está fazendo a obra de missão, você está fazendo fundamentado no Deus que é absolutamente distinto. Ele reina soberano, mas Ele impacta a sua vida com a santidade. E mais um aspecto ainda da revelação de Deus apresentado nesse texto, porque o final do versículo 3 diz assim:
toda a terra está cheia da sua glória. E tão grande era essa glória, que naquele lugar que Isaías tinha a visão, a casa se encheu de fumaça. Semelhante à realidade que Moisés vivenciava nas jornadas pelo deserto, na tenda da congregação, quando para lá ele se dirigia e o povo só ficava esperando para ver aquela nuvem de fumaça que descia. Era o sinal da presença de Deus, uma presença gloriosa. Nós fazemos a obra de missão. Nós somos enviados para essa missão divina, fundamentados na revelação de Deus, que é soberano, que é santo e que é glorioso. Você não está respondendo a uma entidade espiritual, divinal, comum. Esta é a distinção do cristianismo, que é monoteísta, que não tem outros deuses diante de si, que reconhece a Deus como único e soberano. Você precisa valorizar muito a sua fé, que é especial, sua fé pautada nas Sagradas Escrituras. Você sabe quem é Deus, o Criador de tudo que é, inclusive de você, que sustenta todas as coisas com a força do seu poder, e que é cheio de glória, e diante da glória do Senhor, nós somos impactados. Na carta aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 3, verso 18, a Escritura Sagrada diz que nós vamos sendo aprimorados de glória em glória. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um Deus glorioso. Nossa vida tem que ser luminosa, nossa vida tem que ser impactante. Nós fazemos diferença por onde passamos. O mundo se acha em trevas, é um mundo completamente tenebroso, mas nós temos uma chama de vida, e a nossa chama faz toda a diferença nesta penumbra em redor, porque nós fazemos a missão fundamentados na revelação de Deus. Mas em segundo lugar, aprendemos desta experiência do profeta que nós somos enviados para a missão divina, confiados na expiação divina. Expiação com X, viu, gente? Não é com S não, né? Todo mundo acha que Deus está espiando, né? Mas expiar, cobrir, apagar, resolver. Estamos falando da obra vicária do Senhor Jesus, né? Nós aprendemos, como bons presbiterianos que somos, que o nosso Deus imprime sobre nós a sua expiação, que está limitada aos que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Porque se ela fosse limitada até os que não fossem crentes, também teriam um lugar no céu, né? Mas ela é limitada aos eleitos. Você é um eleito de Deus. Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Fique tranquilo, mas valorize essa bênção de você estar confiado. Não é no seu desempenho, não é na sua produtividade, não é na sua intencionalidade, mas no que o Senhor fez sobre a sua vida. Ele expiou os teus pecados, Ele purgou as suas transgressões, Ele cobriu as tuas iniquidades. E o modo que isso é apresentado nessa passagem é sublime demais. Isaías está impactado pela revelação de Deus, soberano, santo, glorioso, e de repente ele caiu em si. Ele percebeu quem era ele. Ele reconheceu a condição diminuta em que ele se apresentava, ínfima, precária. Alguém que era tremendamente pecador. Por isso o seu brado diante desta cena vem no versículo 5 de um modo muito especial. Disse eu, ai de mim, diante de um Deus glorioso, santo, bendito, soberano, altíssimo, eu vou sucumbir. Quando Moisés, convocado que fora para conduzir Israel por todo o caminho,
e a Israel era muito relutante, já estavam em marcha, libertos que foram do Egito. Um dia Moisés disse assim: Senhor, está tudo bem, mas o pessoal está achando que eu não sou lá essas coisas, não estou achando que o Senhor me enviou. Então o Senhor mostra a tua glória para mim. Mostra a tua glória para mim. E de novo eu fico imaginando Deus dando um sorrisinho amarelo de lá: Moisés, você não sabe o que você está falando. Você vai ser consumido pela minha glória. Vamos fazer o seguinte: você quer mesmo ser impactado? Você vai ficar atrás de uma pedra, de uma penha, e ali tem uma fenda, e eu vou passar assim como um flash, com a minha bondade sobre você. Tá bom, vamos ver o que vai dar, né? E Moisés ficou ali, escondidinho. Fica escondido, não bota o pescoço para fora. Fica escondidinho, só vai ser um flashzinho na fenda da penha. E quando isso aconteceu, Moisés não aconteceu nada, né? Que bobagem isso, né? E Moisés foi voltando lá para o meio do povo, né? Ele tinha que dirigir as coisas. Quando ele foi chegando perto das pessoas, as pessoas faziam assim, né? Tamanho o resplandecer que a face de Moisés emitia. Uma luz espetacular, porque o Senhor fez assim, com a bondade dele, não pode nem ver a glória dele. É a experiência de Isaías. Senhor, eu vou ser consumido, eu vou desaparecer, porque o Senhor é lindo, é maravilhoso, é santo, é bendito. Eu não sou nada, eu sou um pecador. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Acabou a minha vida, eu vou sucumbir, eu vou ser extirpado, eu vou ser apagado. Mas nesse instante, um dos seres angelicais, um dos serafins, na visão de Isaías, e ele vem na direção do fogo, pega um tesourão, uma tenaz, tira uma brasa, vem na direção de Isaías e toca os lábios de Isaías. Gente, isso é uma visão, tá bom, gente? Não faça isso em casa que vai dar problema, tá bom? Anjo, vem aqui, queima o meu lábio. Você vai ter que ir para o hospital. É uma visão que Isaías está tendo. Mas qual é o senso dessa visão? Porque no instante em que a brasa toca os lábios de Isaías, ele também ouve a voz do Senhor dizendo assim: ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isso é uma figura da obra sacrificial de Jesus em nosso favor. Naquela percepção de Isaías, algo espetacular demais. Temos um tipo de Jesus, porque Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, ele vem trazendo a brasa viva para aplicar não sobre os nossos lábios, mas sobre os nossos corações, e tirar a nossa iniquidade e perdoar o nosso pecado, de tal sorte que nós podemos ter comunhão com o Deus Santo, com o Deus glorioso, com o Deus soberano. Não vamos ser extirpados, não vamos ser consumidos, porque o Senhor agora nos vê com a obra de Cristo. Nós somos enxergados pelo Senhor, não pela nossa competência, mas pela grande misericórdia exercida pelo Senhor Jesus. Por isso, nós fazemos a obra, pautados e confiados, não nos nossos méritos particulares. Eles são trapos de imundícia, afirma o próprio Isaías em outro lugar. Nós estamos pautados pela expiação de Deus, pela expiação divina realizada pelo Senhor Jesus. Então, sabe, quando você percebe, eu preciso levar o evangelho para aquela pessoa. Ah, mas eu sou um grande pecador. É verdade. Tenho que concordar com você. Provavelmente mais até do que você pensa. Mas o Senhor Jesus perdoou os seus pecados. Confesse-os, deixe-os
E você vai continuar sendo um instrumento útil na obra do Senhor. O Senhor agora usa dos pecadores remidos. A nossa história de vida é a seguinte: antes de Cristo éramos pecadores, depois de Cristo continuamos sendo pecadores, porém redimidos pelo sangue de Cristo. Não alcançamos a impecabilidade, lutamos contra o pecado, temos assistência do Espírito Santo que vai ombreando ao nosso lado para que sejamos completamente livres do predomínio, do reinado do pecado da nossa vida, porque sabemos que não somos mais servos do pecado, agora somos servos do Senhor. Nada obstante, Ele se vale de nós, na nossa precária condição, porque nós estamos confiados na expiação divina. Para terminar, enviados para a missão divina, fundamentados na revelação de Deus, na expiação de Deus, estamos confiados, mas somos enviados para a missão divina, motivados pela graça de Deus. Nesse ponto, o Senhor pergunta: quem é que vai? Isaías diz assim: desse jeito eu vou. Se é para ir do jeito que eu estou agora, purificado pela ação do Senhor, eu vou. E vou animado, e vou entusiasmado, porque agora eu estou revestido de poder, agora eu estou imbuído de um destino diferente, eu vou. E aí o Senhor diz: então só uma coisinha, você vai fazer essa obra, você vai pregar, você vai anunciar, você vai fazer evangelismo pessoal, você vai fazer discipulado em grupo, você vai para a praça pública, você vai chamar as pessoas na sua casa para estudar a Bíblia, você vai orar pelo seu aluno, pelo seu professor, pelo seu patrão, pelo seu empregado, e você vai pensar assim: agora eu vou chegar lá e vai ser uma conversão aqui, uma conversão ali, e um ajoelhando aqui, e outro estribuchando no chão ali, e outro vindo para a igreja aqui, vai lotar a igreja, não vai caber mais ninguém. Não vai ser assim não. Você vai falar, eles não vão entender nada. Eles não vão ouvir. Quando ouvirem, vão entrar por um ouvido, sair pelo outro. Eles não vão ter a percepção espiritual. Vai ser pedreira, vai ser duro. Você vai fazer o trabalho, mas o coração empedernido do homem pecador é resistente. Mas não tem problema, você tem que fazer a obra. Você não sabe quem são os eleitos de Deus, você foi chamado para evangelizar todo mundo, então você vai evangelizar. Claro, vai ter um aqui que se converte, outro ali que vai ficar pelo menos pensando no caso. Você tem que pregar para todo mundo, mas não vai nesse entusiasmo que você está pensando, que você vai começar a pregar e vai ser uma conversão atrás da outra. Os profetas vivenciaram isso séculos a fio. A Escritura diz que os profetas eram enviados desde antemanhã, desde madrugadinha, e o povo não dava atenção para eles. Se com os profetas aconteceu isso, com os apóstolos também, porque conosco não vai acontecer. Ouvi, não entendais, vede, não percebais. Parece mesmo um empedernimento de alma. Agora, nós temos que ter um olhar compassivo com esse mundo empedernido. Mas nós vamos fazer a obra do Senhor, nós estamos sendo enviados, motivados, não pelos resultados, não porque são centenas e milhares de convertidos, não porque fomos exitosos na nossa pregação, nós somos motivados pela graça de Deus. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que no meio da nossa tristeza, do nosso lamento, já querendo desistir, diz assim: não desista não, eu tenho graça para te dar. Você vai continuar pregando com toda a força, com todo o vigor. O homem que vivenciou essa realidade aqui, teve um ministério de 40 anos. O ministério profético de Isaías durou 40 anos. Ele teve momentos muito especiais, de bons resultados, e a maioria dos momentos foram terríveis. O profeta vizinho dele, Jeremias, que viveu 150 anos depois, esse então, se teve 10% de tempo assim exitoso, foi muito. O resto foi só pedreira. Mas Isaías, Jeremias, Paulo, que enfrentou prisões e mais prisões, alguns dos apóstolos foram martirizados. E nós não fazemos isso
por causa do êxito, do aparente êxito, mas motivados pela graça do Senhor. A certa altura, Isaías pergunta: mas Senhor, até quando vai ser assim? O Senhor diz assim: até que tudo seja desolado, até que chegue o fim das coisas. Enquanto não chegar o fim, enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui, cultuando, adorando, pregando, fazendo missão. Este foi o estabelecido, porque ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Então nós vamos porfiar, nós vamos pregar até quando o Senhor o determinar. E ele determinou que é para fazê-lo até ele retornar, até a sua volta. Agora, uma certeza nós temos, e essa certeza vem na última frase do capítulo, no versículo 13, quando ali se diz assim: vai ser tudo derribado, mas ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Os resultados podem ser só um toco, mas ela é a santa semente. Evangelizamos dezenas de milhares de pessoas, converteu um, tem festa no céu, tem festa de arromba no céu por causa disso, porque ele é a santa semente. Certamente os resultados serão mais alvissareiros do que esta maneira de apresentar aqui, mas o importante não é isso. O importante é saber que a nossa motivação advém da graça do Senhor. O mesmo Deus que nos chamou para fazer essa obra é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos motiva, é o Deus que nos impulsiona em meio a todas as contradições. Os resultados podem ser parcos, mas a certeza de que estamos fazendo a obra para a qual o Senhor nos enviou trará alento ao nosso coração e não nos fará jamais desistir. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você responde. Você responde. Feche os seus olhos, vamos orar. Nesta manhã, Senhor, trouxeste-nos à tua casa para aqui celebrarmos o teu nome, para sermos lembrados daquilo que é tão essencial na nossa vida como igreja. Se este é o mês de missões, a missão é todo mês, é toda semana, é todo dia. Faz parte da nossa índole cristã, bíblica, de fé. Então, Senhor, torna-nos conscientes disso. E diante do que está perante os nossos olhos, possamos responder afirmativamente à convocação do Senhor, dizendo assim: eis-nos aqui, Senhor. E cada qual dizendo: eis-me aqui, Senhor. Pode nos enviar. Em nome de Jesus. Amém.